Gente, vamos falar agora um pouquinho do socorro, tá? As terminologias utilizadas para o socorro em caso, né, dessas situações aí voltadas para a saúde coletiva. Busca ativa. O que é uma busca ativa? É busca de casos suspeitos, tá? Que se dá de forma permanente ou não. Visita periódica do serviço de saúde em áreas silenciosas e na ocorrência de casos em municípios vizinhos. Então, se vocês digitarem aí busca ativa do coronavírus, vocês vão ver muita coisa, tá? Caso autóctone, tá? É um caso contraído pelo enfermo na zona de sua residência. Tá, então a gente tem visto falar bastante disso também. E caso importado, é o enfermo que adquiriu a doença em outra região, né, de onde ele emigra ou ele esteve ocasionalmente. Então é o nosso paciente zero aqui no Brasil. É uma pessoa que veio da Itália para cá, tá, no caso do coronavírus. Eliminação é a redução a zero da incidência de uma doença ou agravo, porém com manutenção, né, ao longo do tempo, tá? Das medidas de controle. Então, o que acontece? Eu vou continuar mantendo o controle, mas eu reduzi a zero a incidência dessa doença, ok? Endemia. O que é uma endemia, tá? A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa, tá? Uma doença é classificada como endêmica, quando típica de uma região, quando acontece com muita frequência no local. As doenças endêmicas, elas podem ser sazonais. Então, se você digitar no Google, por exemplo, doenças endêmicas, vocês vão ver doenças comuns de determinadas regiões. Vou dar um exemplo para vocês, aqueles caramujos que tem em Ubatuba, né? Eles causam agravos à saúde que são endêmicos de lá, da região de Ubatuba, por exemplo, onde tem uma proliferação muito grande daqueles caramujos africanos, né? Porque eles não têm predador natural aqui, né? Surto. O que é o surto? Acontece quando há um aumento repentino do número, né, de casos de uma doença em uma região específica. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Então, por exemplo, todos os anos, né, com exceção desse ano agora de 2020, que a gente teve o coronavírus, as autoridades já estimam, né, os casos de H1N1, por exemplo. Um surto seria a ocorrência desses casos em uma quantidade acima do esperado, tá? Epidemia. O que é epidemia? Se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões, tá? Uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. A epidemia a nível estadual, quando são diversas cidades, né, dentro de um estado, e a nível nacional, em diversas regiões do país. Ok? E a tão falada pandemia, né? Que é uma escala de gravidade, e a pandemia é a pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Tá? Então, aqui um resumo dessas terminologias, ok? Para a gente estar consultando, tá? Aí eu coloquei também para vocês aqui, ó, notificação. O que são notificações? Consiste na informação periódica do registro de doenças de notificação compulsória, obtidas por meio de todas as fontes notificadoras. Então, quando vocês começarem a trabalhar no hospital, vocês vão ver um informe com todas as doenças que devem ser notificadas, por exemplo, dengue, sarampo, rubéola, agora o coronavírus, tá? Então, tudo isso tem que ser notificado. Período de incubação é um intervalo entre a exposição efetiva do hospedeiro suscetível e um agente biológico e o início dos sinais clínicos, né, da doença nesse hospedeiro. A gente também falou sobre período de incubação quando falamos das doenças, né, das principais doenças que afetam o coletivo. Período de transmissibilidade, né? É um intervalo de tempo durante o qual uma pessoa ou animal infectado elimina um agente biológico para o meio ambiente ou para o organismo de um vetor hematófago. Então, por exemplo, é quando eu começo a transmitir a patologia para outro hospedeiro. Então, eu sou um hospedeiro e eu vou transmitir para outro hospedeiro. A gente sabe que chega uma fase da doença onde não há mais transmissão, tá? Onde não há mais essa transmissibilidade, ok? O que é, gente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa? Né? Ela tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos, das tecnologias a eles relacionadas, bem como o controle de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. Então, entendam o seguinte:
tudo, absolutamente tudo que tem contato com o indivíduo precisa ser aprovado pela Anvisa, ok? Ela tem um site maravilhoso que eu recomendo que vocês frequentem esse site. E a vigilância epidemiológica? O que é a vigilância epidemiológica? É um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde do indivíduo ou do coletivo, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravo. Tá? Então, ela coleta dados, ela processa os dados que ela coletou, ela analisa e interpreta todos esses dados que foram processados, né? A recomendação das medidas de controle apropriados, a promoção das ações indicadas, tá? A avaliação de eficácia e efetividade das medidas adotadas. Entendam o seguinte, a vigilância epidemiológica, ela está voltada diretamente para a questão dos agravos à saúde, né? Então, tudo que é agravo ou doença com relação à saúde, diferentemente da Anvisa, que é muito mais amplo, né? A Anvisa já está ligada, por exemplo, em restaurante, ela já está, como já foi falado, né? Aeroportos, questão de porto, tudo, todas as instituições onde tem um ser humano passando por ali precisa ser aprovado pela Anvisa, ok? Então fica aí a dica. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando. Aqui tem as referências bibliográficas para vocês, tá bom? Um abraço.